No vídeo anterior, comentei sobre a decisão da Marvel em colocar o desenho do X-Men no bloco infantil, o que fez com que muito do seu conteúdo fosse amenizado. Agora, vamos tentar entender por que o desenho do Homem-Aranha não seguiu o caminho do X-Men e acabou limitando ainda mais seu conteúdo para um público infantil. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir a sua inscrição. Ainda tem muitas pessoas que nos assistem, mas não se tornam randômicos. Clique aqui no botão inscrever-se e ajude esse canal a crescer ainda mais. Já comentamos em outros vídeos que o Aranha é um dos personagens mais lucrativos e protegidos da Marvel. Mesmo antes de 94, o Aracnídeo já contava com várias animações, que obtiveram um sucesso considerável. O desenho não era uma aposta como o desenho dos X-Men, que já tinha no histórico uma animação cancelada. O foco dos desenhos da Marvel era principalmente alavancar a venda de brinquedos e outros produtos, então seriam mais rentáveis caso estivessem no bloco infantil. Sendo assim, a animação deveria ser bem recebida pelas crianças e pelos pais. Mesmo tendo uma temática um pouco mais leve do que a dos mutantes, o desenho do Aracnídeo foi mais sério do que as adaptações de 1967 e 1981. Porém, a animação teve que se adequar ao que a BSNP pedia, para que pudesse ser exibido na programação infantil. A preocupação com o desenho era tanta que algumas recomendações meio estranhas chegavam aos ouvidos dos produtores. Existem relatos de que alguém pediu o seguinte: tenha certeza que o herói não machuque nenhum pombo enquanto salta por aí. Pois é, esse é o nível de alguns pedidos. Muitos personagens da Marvel tiveram problemas para aparecer no desenho por recomendação do departamento. Encontrei informações de que haviam pedido para retirar os chifres da roupa do Demolidor. Os produtores precisaram explicar que o personagem não era exatamente um demônio. A adaptação mais conhecida foi com Morbius. Conhecido como vampiro vivo nos quadrinhos, ele não podia usar suas presas para morder pescoços e nem podia sugar sangue no desenho, tudo por recomendação da BSNP. Então, para incluir o personagem, decidiram fazer com que ele sugasse plasma pelas mãos. Eu tenho fome de plasma sanguíneo! Eu o absorvi pelas mãos, pude senti-lo fluir através da sua pele até meus dedos! Mark Hofmeier, um dos roteiristas do desenho, revelou que o motoqueiro fantasma foi cortado, porque a BSNP estava preocupada com crianças colocando fogo na cabeça. Interessante que o personagem apareceu ativamente no desenho do Quarteto Fantástico e no Hulk. Chamo-me Ghost Rider. Sou convocado quando o sangue inocente é derramado. E você derramou muito sangue inocente. Ghost Rider? Eu pensei que fosse uma... Ei, quem o chamou aqui? Desde quando isso se tornou uma convenção de super-heróis? Nos Estados Unidos, esses desenhos não foram exibidos pelo canal Fox, então o departamento que cuidava das censuras era diferente. Comentam muito na internet sobre o Homem-Aranha não dar soco em ninguém. Isso é uma meia verdade, já que no episódio do Escorpião, por exemplo, ele dá socos em sua cauda. O desenho não poderia mostrar socos acertando a pessoa, principalmente no rosto. Mesmo com essa limitação, temos várias cenas com a Aranha dando chutes e tomando pancadas de várias outras formas. John Semper falou em entrevista que um dos motivos de não deixarem o Aranha dar socos no rosto ou na barriga era porque alguns países estavam banindo os programas que mostravam essas ações um pouco mais violentas. Power Rangers, por exemplo, havia sido proibido de ser exibido no Canadá. Outra meia-verdade é que o desenho não podia mostrar armas reais. O desenho exibe cenas em que elas aparecem bem realistas, porém, elas não podiam ser mostradas disparando. Se fosse uma pistola, tinha que atirar laser. Se fosse um míssil ou bomba explodindo muito perto de um ser vivo, ela deveria soltar gás. A BSNP também não recomendava que o personagem atravessasse vidros. No episódio do Mistério, o Aranha passa por dentro do que deveria ser um vidro. Provavelmente tiveram que apagar o vidro, mas mesmo assim, vemos os cacos dele voando. Uma mudança bastante comentada é o nome do Sexteto Sinistro. Por recomendação, o desenho mudou o nome da equipe para Insidious Six, traduzido como Seis Traiçoeiros em português. Eu não vejo a palavra sendo pesada ao ponto de ser censurada, o que me dá a impressão de que essa mudança pode ter sido causada pelo personagem Sinistro dos X-Men. Sinistro era um personagem bem esquisito, com dentes estranhos, que usa sanguessugas e que derrete na cor verde. Talvez para evitar associação ao personagem, eles decidiram mudar o nome do grupo. E outra adaptação que ficou bem conhecida foi a quase morte de Mary Jane. Mesmo sendo baseada na história da morte da Gwen Stacy, a Ruiva acaba sumindo num portal ao invés de morrer. Foi uma forma inteligente de sumir com a personagem e fazer o Aranha lidar com a perda, sem que o desenho fosse censurado por mostrar uma morte. Existem relatos de alterações e cortes em alguns episódios, devido ao ataque terrorista ao World Trade Center.
Muitas cenas que lembravam as Torres Gêmeas foram cortadas, e algumas falas foram alteradas, como no episódio Duelo de Caçadores. O estacionamento da garagem do World Trade Center, como soube? A pedrinha que achei na teia do Homem-Aranha. Ela ainda tem o cheiro de pólvora da bomba que explodiu aqui há alguns anos. A cena parece estar na íntegra no Disney Plus. Mesmo com todas essas adaptações, o desenho do Aranha conseguiu manter seu teor mais adulto, apesar de estar no horário para crianças. A animação tinha uma boa dose de ação, mostrava os relacionamentos amorosos de Peter, além de apresentar personagens com aparências que poderiam assustar crianças, como o Lagarto, os simbiontes e a transformação em Aranha-Homem. Muitas das reclamações direcionadas à censura desses desenhos surgiram da comparação com o desenho do Batman, que era exibido nos Estados Unidos na mesma época e no mesmo canal. A animação do Homem-Morcego tinha socos, sangue, armas e outras coisas voltadas ao público adulto. Porém, devemos lembrar que era uma animação adaptada dos filmes, lançados em 1989 e 1992. Bruce Timm, criador e produtor do desenho, disse em entrevista que o Batman não era uma animação feita para o público infantil, tanto que nos Estados Unidos o desenho era exibido no final da tarde. Com o tempo, a Warner até conseguiu colocar o desenho para ser exibido nos sábados de manhã, um horário dedicado para a programação infantil. Quando a TV Parental Guidelines foi instaurada na América, os desenhos receberam essas classificações indicativas. Batman entrou numa categoria que não era recomendada para crianças. X-Men entrou na classificação TV Y7, que era para maiores de 7 anos de idade. Homem-Aranha recebeu a classificação TV Y. Alguns poucos episódios do desenho entraram na categoria TV Y7. Aqui no Brasil, todos esses desenhos receberam classificação indicativa livre. Devemos lembrar que nos Estados Unidos sempre existiu movimentos contra conteúdos de fácil acesso para crianças. Eles ganharam força na década de 90, tanto que nessa mesma época também foi criado o ESRB, organização que regulava a classificação etária de jogos nos videogames. Mesmo com todas essas adaptações, não tem como dizer que os produtores e roteiristas fizeram um trabalho ruim com esses desenhos. Muito pelo contrário, eles demonstraram que crianças podem sim ter acesso a histórias mais elaboradas sem comprometer seu crescimento e a sua diversão. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até o fim. Espero que tenham gostado. Até a próxima!